né? Aqui eu quero já destacar, não coloquei aqui no slide, mas eu quero fazer uma observação aqui com os irmãos, que a importância dos relacionamentos, né? Às vezes eu, você, nós falhamos muito nessa questão. Às vezes nós colocamos o coração nas atividades, nos compromissos, nas tarefas, e muitas das vezes desprezamos os relacionamentos. As tarefas, a obra é importante, mas também o relacionamento é importante também. E aqui você percebe que o apóstolo Paulo, quando não encontrou Tito, ele deixou a obra e foi atrás de Tito. Eu sei que nem todo momento você tem que parar ou pode parar o que você está fazendo por conta de um relacionamento, mas todavia, fazendo um paralelo com aquilo que Jesus disse, quando você vem para a casa do Senhor com uma oferta e percebe que o seu relacionamento está manchado, arranhado, ferido ou frustrado, ou seja lá o que for, você tem que deixar a sua oferta e ir buscar uma reconciliação e buscar reatar o relacionamento para que Deus possa receber a sua oferta. Então aqui eu percebo, não é um caso de Paulo dele se chatear, não é isso, mas vocês vão perceber aqui o porquê da importância que Paulo, o porquê que Paulo sentiu muito a ausência de seu filho na fé, Tito. Então vamos lá. Está faltando alguém. Encontramos o apóstolo intranquilo e compelido a mudar de planos. Qual seria a razão dessa intranquilidade a ponto dele, de certo modo, interromper a sua estada em Troade? A resposta é uma só: a ausência de Tito. Cadê Tito? Então ele chegou lá, andou pela cidade, pregando, mas procurando Tito, e não achou Tito. Vamos lá. Marcas de um homem de Deus. Quando estudamos a vida de Tito, descobrimos a possível razão da intranquilidade de Paulo, pois na verdade Tito se tratava de um verdadeiro instrumento de Deus. Veremos algumas marcas desse excelente obreiro. Amém. Então você vai perceber o porquê Paulo ficou tão abalado, o porquê Paulo ficou tão mexido quando ele chegou em um lugar, em Troade, para fazer a obra, e não encontrou a Tito. Aí eu também quero fazer uma observação dizendo que tem pessoas que quando não está faz falta, e você sente a falta. Aleluia. E é bom que você sinta a falta, e é bom você também provocar falta. Isso demonstra que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa que soma, você é uma pessoa que contribui, você é uma pessoa que alegra o ambiente, você é uma pessoa que traz beleza, você é uma pessoa que coopera de alguma forma. Então eu tenho que me sentir importante no recinto, no ambiente, no lugar onde eu vá, em qualquer situação, na igreja, em casa, na família, entre os amigos. Eu tenho que me fazer uma pessoa querida, que todos queiram estar perto de mim. Isso também é algo que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Mesmo porque tem pessoas que é assim. Às vezes ninguém quer estar perto. E tudo tem uma razão. Tudo tem um porquê. E aí Paulo chegou e a razão da intranquilidade de Paulo, o texto é claro. Ele não encontrou Tito. Por isso que o coração dele ficou, tenso, ficou,
sabe, angustiado. Tito era uma verdadeira ferramenta de Deus, um homem de Deus. Aleluia. E tinha várias marcas, e nós vamos falar aqui das marcas que esse jovem obreiro tinha no seu ministério. Biografia de Tito. A Bíblia não traz muitas coisas, muitas informações sobre o histórico biográfico de Tito. Não sabemos família, mas alguns detalhes aqui eu coloquei. Tito era gentil, ou seja, não era judeu, não nasceu em Israel, provavelmente grego. Por que provavelmente grego? Porque Gálatas 2,3 diz assim, ó: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidasse. Então, certamente ele era grego. Sua conversão está ligada ao ministério de Paulo. Tornou-se um dos líderes mais confiáveis da igreja primitiva. Então, essas aqui são algumas coisas que a gente encontra na biografia de Tito. Mas vamos lá? O texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 6 e 7, deixa claro que Tito é um consolador. Alguma marca, a primeira marca que a gente observa na vida desse jovem obreiro, porque ele era jovem, assim como Timóteo, ele era jovem, mas dedicado ao Senhor, esforçado na obra. E uma das características que a gente percebe nele é que ele era consolador. Consolar significa aliviar os sofrimentos e dores, confortar e encorajar. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador. João 14, 26. Quem é consolo é usado pelo Espírito do Senhor. Quem é consolo? Quem consola? Quem encoraja? Quem estimula? Quem traz uma palavra otimista? Quem ensina? Quem conforta? Quem anima? É usado por essa essência. Olha o que diz o texto. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aleluia. E não somente com a sua vida, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então Tito foi um consolo na vida do apóstolo Paulo. Foi uma pessoa que trouxe uma paz, uma estrutura, um equilíbrio, trouxe coisas boas, sabe? Trouxe uma estabilidade para a vida do apóstolo Paulo. Aleluia. Por isso que eu coloquei lá no slide: cadê Tito? Cadê o Tito? Cadê o Espírito Consolador hoje no nosso meio? Cadê, aleluia, aquele Tito que o Senhor tem levantado com essa essência do consolo, do ânimo, uma palavra amiga, uma palavra, sabe, que te estimula a você continuar caminhando, a você prosseguir nessa jornada? Cadê Tito? Cadê Tito? Mas vamos lá. Outra marca, outra característica do ministério de Tito. Bote o primeiro texto lá, Sam. 2 Coríntios 7,13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós. Aleluia. Ou seja, bota lá agora o slide. Glória a Deus. Observe que as conexões entre consolo e alegria são inevitáveis e inseparáveis. Onde houver um, haverá o outro. Tito não era um tipo de bobo da corte, aquela pessoa engraçada, aquela pessoa piadista. Tito mostra ser alguém
de espírito leve, cortês, alegre e cheio de Deus. Aleluia. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz: olha, Tito me traz alegria. Tito, quando eu vejo Tito, quando eu estou com Tito, ele me alegra, ele me traz, ele me bota para cima, ele me anima. Aleluia. Eu estou vendo algum Tito por aqui, alguém que olha assim para você e nunca, sabe, não gosta de ver você com semblante caído, mas bota você para cima. Bora, melhora essa autoestima aí, vai e traz uma palavra de ânimo, traz, sabe, alguma coisa que alegre o seu dia, alegre o seu momento. Que é para nós, eu gosto sempre de mostrar o contraditório. Tem pessoas que quando você encontra, você está todo animado, todo alegre, todo empolgado, mas encontra uma pessoa, sabe, o seu semblante faz assim, ó. Porque aquela pessoa tem uma carga tão negativa que tem a capacidade de te abater, de te frustrar, sabe, de te deprimir. Você sai daquele encontro ali já estressado, mas o contrário é verdadeiro. Era o que acontecia com Tito. Todas as vezes que Paulo estava com Tito, ele ficava empolgado, ficava alegre. Sabe aquela pessoa feliz, que a alegria contagia outro? Eu posso até estar triste, mas enquanto você tem tanto Deus na sua vida que você consegue me alegrar. Você encontra seu irmão, sua irmã, e ela olha para você e ela consegue extrair. Às vezes você não tem nem razão para você sorrir, mas aquela presença é tão maravilhosa que você abre os dentes, você sorri, e quando você se aparta daquela pessoa, você é outro. Seu dia estava lá para baixo, mas encontrou alguém. Eu me lembro agora, eu estava nem programado, mas eu me lembro agora pelo Espírito Santo, que uma vez eu encontrei um varão, aí eu passei por ele, aí eu passei, falei de longe, mas na hora assim me deu coisa no coração, disse: não, vou voltar. Aí eu voltei, cheguei lá: varão, deixa eu te dar um abraço. Ele levantou e eu dei um abraço. Pronto, só dei um abraço e saí. Depois de um certo tempo ele me procurou e disse: André, aquele abraço que você me deu, aquele abraço, você não sabe o que Deus trabalhou na minha vida com aquele abraço. Irmão, eu não era pastor, não, eu era líder de jovens na época. Tem muitos anos isso. Mas eu nunca esqueço, ele disse: rapaz, Deus te usou, varão. Deus te usou porque eu estava ali tão deprimido, com um problema sério. Eu estava ali me sentindo, sabe, vazio de Deus. Eu estava ali sentado na igreja, mas eu estava com o espírito tão abatido. Mas quando você veio e me abraçou, o seu abraço mudou, algo mudou em mim. Por isso que eu digo que é importante o abraço. É importante pegar na mão, é importante você, sabe, estar próximo, é importante você ter um espírito de uma alegria, que é fruto do Espírito, para que você transmita para outras pessoas. Aleluia! Independente das suas provas, todos nós temos dificuldades, irmão. Meu Deus. E se você for, meu Deus, às vezes a gente vai, alguém chega para contar alguma coisa, né? Ah, porque eu estou passando por isso, eu estou tal. Aí quando você diz assim: não, eu vou contar um pouquinho do que eu estou passando. Aí às vezes você diz assim: meu Deus, já aconteceu muitas das vezes assim. Meu Deus, e o senhor está de pé? Aleluia. Sabe, porque a gente pensa que quando a gente está no nosso momento, que é o pior do mundo, que, sabe, as coisas, sabe? Mas, quando você para ouvir, ou para perceber, seu irmão, às vezes, tem um problema pior do que o seu, e está melhor do que você. Meu Deus. Está com ânimo, está com disposição. E às vezes você tomou café, almoçou, às vezes o irmão está com fome, mas está dando risada. Aleluia. E às vezes a gente tomou café, almoçou e a gente está, sabe, com aquele semblante caído, aquela coisa assim, sem ânimo, sem disposição.
mas que o Espírito, essa alegria contagiante de Tito, esteja na sua vida. Você seja esse obreiro, essa obreira que contagia outras pessoas, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Glória a Deus. Cadê os Tito? Equilíbrio emocional. Põe um texto aí. Olha o versículo do capítulo 7, versículo 14, que diz assim, ó: porque se não, em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dizemos, ou dissemos, português é difícil, não enrola muito. Tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para conosco é mais abundante, lembrando-se da obediência e de vós todos e de como recebeste com temor e tremor. Eu percebo nesse texto Paulo falando de Tito. Eu percebo que esse jovem, o 16, diz assim: regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Eu percebo que ele tem uma estrutura emocional muito grande. Tito, e vocês vão ver aqui em outros detalhes, em outras expressões, o quanto Tito tinha uma estrutura emocional interessante. Percebam mais uma marca desse jovem e maduro obreiro. O texto descrito nos mostra Tito sendo elogiado, agindo com amor transbordante, sensível aos outros e grato. Essas características remetem a um profundo equilíbrio emocional do seu ser. Equilíbrio emocional, meu querido, é você agir não de acordo ao seu momento, é você ter o domínio de suas emoções. Isso é um equilíbrio. Você tomar posse disso aí. Você não deixar a circunstância, aleluia, mudar quem você é. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que eu li um livro já há muito tempo. Ele dizia, contava no seu livro sua história, e dizia que ele estava na varanda e toda vez que o jornaleiro passava por ele e jogava o jornal, ele se levantava e dizia: "Oi, bom dia, fulano, todo empolgado." E o jornaleiro nem tinha para ele, só seguia. Aí uma vez alguém estava na casa dele e perguntou para ele: "Eu estou percebendo que há vários dias você fala com esse rapaz todo empolgado, e aquele rapaz nem responde, segue, e o senhor continua falando." Ele disse: "Eu não vou deixar o mau humor dele me contagiar. Quem é mal-humorado é ele, eu não." Então o equilíbrio emocional te dá estrutura para você dominar suas emoções. Você tem um controle daquilo que você é. E não deixar o seu temperamento atingir seu comportamento. Amém? Eu posso até estar passando por coisas terríveis, mas eu não vou descontar no primeiro que aparecer na minha frente. Já pensou? Aleluia! Se o seu pastor viesse para aqui todo estressado, todo sabe, descascando em todo mundo, que coisa terrível. Mas você tem que ter um equilíbrio emocional para você saber separar as coisas. Uma coisa é o seu momento, outra coisa é a situação que está acontecendo com você. E Tito, ele agia assim com equilíbrio emocional. Ele transbordava o sentimento, ainda que ele estava passando, nós vamos ver isso aqui, ainda que ele estava passando por situações difíceis, mas ele teve um equilíbrio para saber lidar com as situações. E nós precisamos ter esse equilíbrio. Amém? Cadê Tito? Aleluia. Cadê Tito? Glória. Outra marca desse jovem obreiro é capítulo 8, verso 6. Põe o texto lá, Sandro. Isso são coisas que a gente pincelou da vida de Tito, viu? De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós.
Deixa eu contextualizar os irmãos aqui. Volte lá. Veja por que Tito era importante. Por detrás de uma visão ampliada de generosidade, Tito, guiado pelo Espírito Santo, levou os irmãos a focarem no próximo e não somente em si mesmos. Esse capítulo 8 de aos Coríntios fala da generosidade dos irmãos. A igreja de Jerusalém estava passando um perrengue. Por quê? Porque era uma igreja mãe, era a igreja que estava sendo ameaçada, perseguida. Os irmãos sabem a história, né? Paulo na época, Saulo e outros que se levantaram. A igreja que eles viviam escondidos em cavernas, escondido mesmo. E o que é que ocorreu? A igreja não podia trabalhar, os irmãos não podiam plantar, os irmãos não podiam se reunir como igreja. Por quê? Porque eram mortos, perseguidos. Então era uma igreja que acabou passando por alguma dificuldade. Diz até a carta aos Hebreus que até os bens de quem se declarava crente era tomado. Quem tinha casa perdia casa, quem tinha campo perdia campo. Não era fácil não, irmãos. A perseguição era grande. Então a igreja começou a passar dificuldade, a igreja de Jerusalém. Mas os irmãos da Macedônia, quando tiveram conhecimento da situação dos irmãos de Jerusalém, eles se organizaram. Tito estava lá com eles neste momento. Olha o texto quando diz assim, bota o texto lá novamente. Assim como antes tinha começado. Ou seja, Tito iniciou o trabalho entre os irmãos para sensibilizar os irmãos acerca da generosidade, acerca daquela atenção que a igreja precisava dar a Jerusalém, ao apoio. Então Tito estava ali trabalhando os irmãos para que os irmãos pudessem ter esse sentimento, irmão, de generosidade, esse sentimento liberal, esse sentimento de abertura, de amor ao próximo, não ficar somente olhando para si mesmo, para as suas coisas, para as suas dificuldades, para os seus processos, não abrir os olhos e ver que outras pessoas estavam também precisando do seu apoio. E Tito, irmãos, era esse obreiro que estimulava as pessoas à generosidade. Aleluia. Irmãos, eu conheço, já passei por situações de alguém olhar e futucar o outro e dizer assim, não dê não, porque não precisa. Sabe, queridos? E eu não falo de descrente não, eu falo de crente, de servo de Deus. Precisamos ser um Tito, sabe, que trabalhe, que estimule o seu irmão a ser generoso. Não só de palavras, mas através até do nosso comportamento, do nosso gesto. Porque, irmãos, canguinhagem não combina com o reino de Deus. Sabe? Aquela coisa com o coração fechado, aquela coisa, sabe, que não flui, aquela coisa que quando dá mesmo, sabe, com aquele sentimento, com vontade de não poder dar, de não querer dar. É por isso que a expressão de aos Coríntios diz que Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Eu falo em tudo, né? Esse espírito de generosidade. E Tito estava com os irmãos na Macedônia ali, trabalhando isso com os irmãos, ou seja, ampliando uma visão generosa, mostrando para a igreja a necessidade dos seus irmãos. Glória a Deus. Volte lá o slide santo, por favor. Por trás de uma visão ampliada de generosidade, Tito, guiado pelo Espírito Santo, levou os irmãos a focarem no próximo, não somente em si mesmo. Cadê os Titos, gente? Aleluia. Cadê os Titos de hoje? Glória a Deus. Alguém que é aberto, alguém que contribui com alegria, alguém que faz a obra de Deus com prazer, alguém que faz com, sabe,
que não fica amarrado, preso, só olhando para si mesmo. Não, olhar para o próximo, olhar para a igreja, olhar para a obra de Deus, olhar para o redor, não ficar assim, somente preso em si mesmo. Então, vamos ter uma visão, como a de Tito, uma visão generosa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha a outra marca desse obreiro: voluntariedade. O texto de 2 Coríntios capítulo 8 registra essa postura e conduta desse precioso obreiro. Uma prontidão diligente que faz o que tem que ser feito sem procrastinação e adiamentos. Ou seja, sem ficar empurrando com a barriga, sem ficar deixando para depois, sem ficar adiando. Olha aqui o texto. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Aleluia. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Ou seja, Tito não contou conversa, irmão. Tito não ficou adiando, enrolando, botando um bocado de obstáculo, não. Ele teve um coração solícito, ele abriu o coração e ele não mediu conversa, ele partiu para ajudar. Aleluia. Maravilha. Vocês viram Tito aí? Oh Deus. Aleluia. Tito que não fica, sabe, deixando, tem que fazer, não, depois eu faço, não, bora fazer. Aleluia. Se tem que ir, vamos ir. Se tem que pegar, vamos pegar. Aleluia. Aleluia. Então, um coração voluntário, solícito, aberto. Você, sabe, pediu, faz mais do que você pediu. Aleluia. Você pede um, traz dois. Pede quatro, traz seis. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Então essa é a marca de Tito. Um jovem, mas um jovem pronto. Um jovem atento, um jovem sensível. Um jovem que estava ali disposto, disponível. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Que às vezes essa questão da disponibilidade é muito séria. Às vezes a gente está em alguma situação e, sabe, você olha para um, olha para outro, no meio de um monte de pessoas, mas você não acha um disponível. Meu Deus. Vai dizer, esse-me aqui, pode, não, deixa comigo. Eu bato no peito, eu driblo, eu vou lá, eu faço, deixa comigo. Aleluia. Aí eu botei, vocês viram o Tito aí? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Com quem você anda? Em 2 Coríntios 8:18, Tito não foi só. Estava com uma ótima companhia. A Bíblia não revelou o nome, mas revelou o seu caráter. Você pode não ter um nome conhecido, mas pode ter o testemunho reconhecido. Aleluia. Glória a Deus. Olha o texto, olha o que está aqui no texto. 8:18. E com ele, Tito, enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as... Aleluia. Glória. Todas as igrejas. Olha que coisa tremenda isso. E com ele e com Tito enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Isso é tremendo, irmãos. Um homem, a Bíblia não dá o nome, mas diz assim, um homem que tem um trânsito abençoado em qualquer lugar que passa. Um homem que tem uma graça tão grande, que aonde passa as pessoas dão um bom crédito, um bom valor. Um homem que, sabe, que deixa o seu louvor, a sua marca, por onde ele passa. Aleluia. Olha que coisa linda. Aí, como é o nome desse homem? Nós não sabemos. Aleluia. Mas somente por
dizendo que o seu louvor está presente em todas as igrejas. Olha, irmãos, que coisa linda. Amém. Glória a Deus. Aí eu digo aqui, ó, com quem você anda? Tito não poderia ter um companheiro melhor para a sua vida. Porque ande com bênção, ande com alguém que vai acrescentar em você, ande com alguém que vai te botar para cima, ande com alguém que vai trazer uma palavra para você, para somar com você. Não procure companhia que não tem o mesmo propósito que você. Glória a Deus, aleluia. Então Tito ele precisava de alguém. Aí vamos lá arrumar um companheiro para Tito. Aí a Bíblia diz: não, eu não vou dar o nome, mas eu vou dizer só a característica dessa pessoa. O louvor no Evangelho, por onde essa pessoa passa, todos adoram a Deus por essa pessoa. Fechou? Amém. Fechou? Quem é o amigo de Tito, hein? Quem é esse amigo de Tito? Glória a Deus. Eu até, por curiosidade, botei lá para pesquisar. Não tem informações. Alguns teólogos, alguns que assim ousam a dizer alguma coisa, mas deixa bem claro que é especulação. Alguns dizem que é Barnabé, outros dizem que é até o próprio Lucas. Mas deixa bem claro que é especulação, pois ninguém pode bater o martelo. A Bíblia não diz o nome, mas fala que é uma pessoa super abençoada. Aleluia! Amém? Obreiro escolhido. Olha o versículo 19. O homem cheio da graça de Deus, que gozava do reconhecimento e a aprovação da igreja. Isso aqui é muito sério. A confirmação coletiva é a maior validação do ministério do obreiro. Bote o texto aí, depois a gente volta para comentar. Versículo 19. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Ele está falando de Tito ainda, nesse contexto. Ou seja, um homem que foi escolhido pelas igrejas. Ou seja, volte lá ao slide. A confirmação coletiva é a maior validação do ministério. Por exemplo, para que os irmãos entendam, você quer separar uma pessoa para uma determinada função na igreja. Aí quando você diz assim: irmãos, vamos levantar fulano para determinada obra, aí a igreja fica toda calada, olha, pode estar certo que só um milagre de Deus para aquilo fluir. Mas quer ver uma validação? Quando diz assim: irmãos, ó, eu vou colocar fulano na frente de tal coisa, a igreja, amém! Aleluia. Ou seja, porque toda igreja vê naquela pessoa uma graça para ocupar aquela determinada função. Aleluia. Então, é a igreja que valida o ministério do obreiro. Porque tem gente aí se intitulando pastor, se intitulando apóstolo, se intitulando bispo, se intitulando não sei o que. Tem gente até que compra consagração por aí. Viaja, quando volta, vem com a carteirinha. Agora eu sou. Mas quem dá crédito, olha o que diz a expressão, eu esqueci até a referência. Mas tem um texto que diz assim, ó: que os homens vos considerem fiéis. Ou seja, quem tem que dizer que é o que não é eu mesmo não, porque eu com o microfone na mão, eu posso dizer que eu sou o cara. Mas quem tem que comprovar se eu sou homem de Deus, é vocês que me observam. Quem tem que dizer quem sou, quem não sou, não é eu mesmo não é você chegar aqui, porque eu sou assim, porque eu sou
bom. Não, é as pessoas que têm que falar e testemunhar de quem é você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por onde anda Tito, meus irmãos? Me digam, por onde anda Tito? Glória a Deus. Olha outra coisa que interessante de Tito, tapando as brechas. Olha o verso 20 e o verso 21. Outra marca do caráter de Tito é a prudência e o cuidado. Aquele que age com prudência e zelo evitam gastos desnecessários de energia. A honestidade não é algo automático, é uma postura. Amém? Aleluia. Bota aí o versículo 20 e 21, Santo. Olha aqui, evitando isso, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Você sabe o que é vituperar, né? Vituperar é uma palavra bem comum nossa, é caluniar, é defamar, é falar mal. Aí diz aqui, ó, evitando isso, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Ou seja, Tito estava com muitas doações na mão, muitos víveres, dinheiro, recurso, alimento, e ele como jovem estava carregando aquilo tudo. Meu Deus. Mas olha a postura de um homem sábio, prudente. Bota o 21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aleluia. Ou seja, por que tapando a brecha? Para não dar motivo de alguém estar de comentário, de alguém estar de acusação, de alguém estar falando mal. Por quê? Porque vê a abundância de, às vezes, de alguma coisa na mão. Não, mas a honestidade, irmãos, é algo que tem que estar presente na vida de todo homem e mulher de Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Amém? Aleluia. Deus vai nos dar vitória. Isso aí é só para a gente mudar. E Deus vai preparar um som bom para a gente. Amém. Glória Toca a a Deus. microfone essa luta. Olha, nós procuramos o que é honesto, não só diante dos homens, ou não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Glória. Sabe o que é isso aqui? Não basta você parecer honesto, ou não basta você ser honesto, você também tem que parecer honesto. Amém. Então, é algo que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, para tapar a brecha. Às vezes a gente está aqui, e aí quando a gente procura fazer uma prestação de conta, não, o senhor é pastor. Não, é justamente por isso que a gente tem que andar de forma transparente. Está aqui, ó, tudo direitinho, mostrou, é para isso, é para isso, é para aquilo, é para aquilo. E é assim que tem que ser, irmão. Aleluia. Porque a verdadeira espiritualidade não nos isenta de prestação de contas. Meu Deus. Não é porque eu sou homem de Deus que eu não tenho que mostrar aqui, ó. Amém, igreja? Aleluia. Porque nós somos vários, queridos. E Tito nos dá o exemplo aqui, ó. Evita gastos desnecessários de energia. Ou seja, se a gente não tapar a brecha, alguém pode chegar lá e começar de conversinha, e aí você vai se entristecer, você vai... Mas por quê? Porque não vigiou. Então é melhor você ser transparente, porque você, ó, evita de conversinhas. Amém? Aleluia.
E eu vou cá para nós, abrindo meu coração para vocês, pastor já sofre, viu? Eita, meu Deus! Eu me lembro que quando eu troquei de carro, aí eu passei, aí o carro ainda estava novinho, no plástico ainda. Aí eu baixei o vidro e tal, que é isso, né? Carro novo, não vou tirar o plástico, deixa o plástico lá algum dia. Aí eu passei em determinado lugar, tinha um grupo de pessoas assim, vizinhos lá, né? Reunidos. Aí quando eu passei, aí um deles falou assim, vai ser pastor. Aí eu olhei assim, digo, está repreendido. Passei, mas ninguém viu o carnê chegando na minha casa, ninguém viu. E graças a Deus, irmão, para testemunho de vocês, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu já estava com o carro e de lá para cá nunca fiquei a pé. Aleluia! Glória! Isso é para louvor do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então nunca fiquei a pé. E ó, escute, tem pastor, os irmãos, eu lembrei agora do que aconteceu ontem. Eu estava no mercado comprando as coisas da festa de amanhã. Aí quando eu estou ajeitando as coisas no carro, aí uma tribulada passou por mim assim, aí disse, ei pastor, eu dou tapa na cara. Aí passou por mim, eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Não sei se ela me conhecia. Eu no mercado, botando as coisas dentro do carro. Em pastor, eu dou tapa na cara. Aí mas eu creio que é o diabo, porque a festa amanhã vai ser uma bênção. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Então, ó, a honestidade não é algo automático. É uma postura deliberada, ou seja, você tem que tomar essa atitude de honestidade. Procurar o máximo possível. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Você viu o título aí? Bora lá. Olha só. Mais um companheiro. Olha o versículo 22. Quem é bênção anda rodeado ou rodeado de bênção. Amém, Jesus. Aleluia! Interessante. Olha o texto, bote o texto para depois a gente continuar. Olha lá. Com eles, Tito e aquele companheiro do louvor, lembra? Com eles, enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Ou seja, bota logo o slide. Ele já era diligente, mas agora está ainda mais diligente. Isso mostra crescimento contínuo. Não se acomodou com um nível que já tinha. Quem é fiel não estagna, evolui. Oh, glória! Avança. Em nome de Jesus! Ou seja, esse companheiro, a Bíblia diz, olha, ele foi testado, ele foi provado, ele foi trabalhado, ele se apresentou diligente, mas agora que ele recebeu essa missão, ele se apresentou mais diligente ainda. Meu Deus! Maravilha! Ou seja, o crescimento dele está visível, ele está avançando.
Meu Deus. Ele continua, ele não se acomodou. Não, eu já sou bênção, já está tudo bom por aqui. Não, eu sou bênção, mas eu vou continuar sendo bênção. E amanhã eu vou ser mais bênção. E depois de amanhã eu vou ser mais bênção. Aleluia. Maravilha, Pai. Tito! Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quanto a Tito, verso 23. Põe lá, antes da gente vir aqui para o slide. Verso 23. Companheiro, procura aí, põe aí. Alguém que caminha junto. Outra coisa, que divide jornadas, pressões e experiências. Isso é companheiro. Também cooperador. Não apenas ajuda, trabalha junto no mesmo nível de compromisso. Aleluia. Aleluia. Olha aqui o 23. Quanto a Tito, é meu companheiro. Olha que expressão, irmão. O apóstolo Paulo falando desse jovem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Aleluia. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo sobre Tito: ele é meu companheiro, ele é o meu colaborador, meu cooperador. Aleluia. E não só isso, ele também tinha relacionamento com a igreja. Aleluia. Glória. Isso mostra que ele tinha o mesmo espírito de Paulo, Aleluia. a mesma essência. Bote lá o slide. Então ele é o companheiro, alguém que caminha junto, divide jornadas, impressões e experiências. Também ele é o cooperador, não apenas ajuda, trabalha junto no mesmo nível de compromisso. Aleluia. Aleluia. Ô Tito! Meu Deus. Aleluia. Um homem de confiança. Tito era um organizador espiritual, alguém que coloca ordem nos caos. Tito capítulo 1, verso 5, põe aí o texto. Olha aqui, ó, que coisa linda. Ele era jovem, mas está aqui, ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem, ou pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ou seja, Paulo mandou Tito para a ilha de Creta, na Grécia, para colocar as coisas lá em ordem. Ou seja, ele era um organizador espiritual. Aleluia. Maravilha. Ele, apesar de ser jovem, mas com ele não tinha negócio de bagunça, não. Ele ia lá para pegar aquilo que estava fora do lugar e pôr as coisas em ordem. Glória a Deus. Irmãos, e só organiza quem é organizado. Verdade. Isso é fato. Se eu sou bagunçado, eu não vou organizar nada, porque a bagunça está em mim. Meu Mas Deus. se eu for organizado, eu vou saber organizar alguma coisa. Amém, igreja? Aleluia. Sabia lidar com conflitos sem perder a fé. Olha aqui, 2 Coríntios 7, 6 e 7. Olha aqui outro texto. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Aleluia. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós,
contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Nesse texto aqui, Tito estava em Corinto. A igreja de Coríntios estava passando por uma tribulação, era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha dissensão, era uma igreja que tinha, sabe, divisão, fornicação, era uma igreja atribulada, a igreja de Coríntios. Mas Paulo pegou, mandou Tito para lá. Volte lá para o slide. Paulo mandou Tito para lá. Tito sabia lidar com conflitos sem perder a fé. Ele foi para Corinto, chegou lá, viu a igreja naquele estado. Mas pense que ele deixou de ser um obreiro, pense que ele foi contaminado com as coisas que estavam acontecendo lá. Pelo contrário, ele se posicionou como um líder, ele se posicionou como obreiro, ele se posicionou com a graça de Deus, sabe? E ele soube se posicionar na igreja de Corinto. Aleluia! Irmãos, não é todo mundo que sabe lidar com conflito, não, irmão. Não é todo mundo que tem a maturidade, não é todo mundo que tem o equilíbrio, não é todo mundo que está no meio de um caos e sabe se posicionar. Mas estamos no culto da palavra aprendendo com Tito. Amém, glória! Para se porventura o caos surgir na sua família, você seja esse obreiro que tem uma palavra de equilíbrio, de estrutura no meio da sua casa. Aleluia! Glória! Um homem de confiança. Volte lá. Tem que achar Tito, velho. Aleluia! Preciso achar Tito. Paulo não procurava apenas ajuda. Ele procurava alguém que carregasse o mesmo peso e a mesma visão e o mesmo caráter. Deixa aqui por aí, só para contextualizar para os irmãos. É por isso que Paulo chegou lá em Troade, não encontrou Tito, e Paulo ficou com o coração apertado. Em outras palavras, Tito me completa. Aleluia! Tito me traz equilíbrio. Glória! Tito me traz esperança, me traz ânimo, me traz alegria. Aleluia. Tito é um jovem que me traz coisa boa. Glória! Aleluia. Quando olho para Tito, eu me alegro. Quando olho para Tito, eu me inspiro. Aleluia. Quando olho para Tito, eu sou alguém melhor. Quando eu olho para Tito, eu vejo que ele tem uma dinâmica, ele tem uma alegria, ele tem uma ele é contagiante, ele tem uma empolgação. Aleluia! E é por isso que quando ele chegou lá e não encontrou Tito, ele ficou triste, irmão. Ao ponto dele largar a obra que ele estava fazendo para dizer: não, eu preciso encontrar Tito. Aleluia! Eu preciso encontrar Tito. Quer que eu aplique essa palavra para você? Aleluia. Tem momentos que você diz assim: eu preciso encontrar fulano, eu preciso falar com aquela irmã, eu preciso falar com aquele irmão, eu preciso de ouvir alguém, eu preciso ser ministrado, eu preciso. Aleluia! Glória! Verdade. Paulo não procurava apenas ajuda, irmão. Ele procurava alguém que, sabe, que ele podia se desabafar, ele podia falar, ele podia confessar. Aleluia! Glória. Sabe? Glória a Deus. Alguém que Aleluia. divida o seu peso. Glória a Deus. Meu Deus. Eu sei que o tempo hoje está difícil, viu? Cadê os títulos? Aleluia. Eu sei que está difícil. Mas Deus é fiel, que sempre bota títulos ao seu redor. Aleluia! Glória!
para você confessar, para você expor os seus perrengues, para você dizer, olha, me ajude aqui. Aleluia. Ainda que você não me faça nada, mas só por eu ter a oportunidade de contar para alguém, botar para fora o que está no meu coração, seja um título para alguém e procure o título que Deus coloca no seu redor. Aleluia. Amém? Amém. Seja um título na vida de alguém Graças a Deus. e procure onde está o seu título. Tem. Pode até ser difícil de você achar, mas tem, porque Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Tem, porque Deus é fiel. Amém. E quando você encontrar o seu título, honre ele como Paulo fazia com esse título aqui. Honre ele. Aleluia. Honre ela. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Valorize essa pessoa que Deus colocou do seu lado, que serve como um título para te alegrar. Aleluia. Valorize essa pessoa, respeite essa pessoa, admire essa pessoa, seja um canal de bênção para a vida dessa pessoa, porque é essa pessoa que Deus usa para ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Deus. É o Aleluia. seu colega de trabalho, é o seu parente, é o seu vizinho, é o seu pastor, é o seu irmão, é alguém que está do seu lado, alguém que Deus levanta para ser um título na sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Venha para cá, ó. E quando ele encontrou Tito, ele encontrou um companheiro, Amém. um cooperador, uma expressão viva da glória de Cristo. Graças a Deus. Quando ele encontra Tito, Tito atualiza ele, Aleluia. fala da igreja, traz todas as informações para ele, alegra ele, como nós vimos aqui. Então Tito era uma bênção para o apóstolo Paulo. Amém. Glória a Deus. Tito era uma bênção. Olha, eu estou sentindo de falar isso para você aqui. Aleluia. Às vezes a gente se queixa muito porque não tem títulos na nossa vida. Mas muitas das vezes nós nos bloqueamos de ser título na vida de alguém. É forte. Meu Deus. Procure animar alguém, Tito. Verdade. Meu Deus. Procure encorajar alguém. Procure consolar alguém. Procure honrar alguém, Tito. Meu Deus. Aleluia. Procure trazer na vida de alguém, Tito. Para depois surgir também um título na sua vida. Porque é dando que se recebe, Tito. Glória. Porque a gente só está esperando aparecer meu título. Cadê meu título? Cadê meu título? Senhor, onde é que anda meu título? Mas Jesus está dizendo assim, ó, seja um título na vida de alguém. Meu Deus. Se disponha, se abra. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. A expressão da glória de Cristo é ser isso. É ser seu obreiro aprovado. Cheio da graça de Deus. Contagiando as pessoas por onde passa. Estimulando as pessoas. Educando as pessoas espiritualmente. Mostrando às pessoas como deve ser feita a coisa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Estando na lama dos conflitos, mas sem se melar. Meu Deus. Isso é Tito, viu? Pai. Isso é Tito. Olha aqui. Quem coopera não compete, constrói. Quem coopera, quem contribui. Tito não era adversário de Paulo, não era concorrente de Paulo. Ele era cooperador, ou seja, ele contribuía, ele crescia junto.
ele levava a palavra de Paulo, ele levava os conselhos de Paulo, ele levava as cartas de Paulo, ele voltava de lá com as informações para Paulo. Ele era um cooperador, um ajudador, alguém que estava ali, sabe, somando, contribuindo, construindo. Ele não era um competidor, ele não estava ali para o nome dele aparecer, ele não queria ser mais famoso, tido. Não, ele queria ser um cooperador. Sabe de uma coisa, irmão? Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe de uma coisa? Tito não queria aparecer. Pouco se sabe da história dele. Porém, todavia, o homem era tão importante que fez o apóstolo Paulo, que era tão dedicado à obra de Deus, largar de pregar o evangelho, porque ele sentiu necessidade de encontrar Tito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Você quer ter esse nível de importância na vida das pessoas? Amém, Senhor. Aleluia. Escute aqui, olha aqui para mim. Você quer ser esse nível de importância na vida de alguém? Não precisa ser de 20, de 30, de 50, de 100, de 10. Não, seja de uma pessoa só. Vamos trabalhar isso. A partir de hoje, com essa palavra, você vai se motivar a ser um título na vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus. E pense, os senhores, não é fácil não. É possível. Amém? Amém. Glória a Deus. Não é fácil. Quem coopera não compete, constrói. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos lá para a gente concluir. Encontrei Tito. Aleluia. Achei você. Graças a Deus. Aleluia. Achei você. Aleluia. Procurei Tito e achei você. Encontrei você. Amém. Graças a Deus. Você é esse tipo que Deus quer levantar. Você é esse tipo que Deus quer usar. Um obreiro diligente, aplicado, dedicado, voluntário. Aleluia. Um obreiro que é um instrumento de generosidade, de bênção de Deus. Aleluia. Quando você vê o apóstolo Paulo dizendo: eu fiquei triste porque não encontrei Tito, tinha razão, porque Tito era uma bênção. Glória. Quando você chegar num lugar e você não vê aquela determinada pessoa, você vai olhar e dizer assim: eu vou ficar triste, eu estou triste porque eu não estou vendo fulana, eu não estou vendo fulano, porque essa pessoa é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Amém? Amém. Que bom que nós tenhamos esse sentimento mútuo Amém. de valorização mútua. Glória a Deus. Que eu saiba honrar e valorizar os irmãos, da mesma forma os irmãos saibam honrar e me valorizar, e nós sejamos e tenhamos esse espírito de Tito na minha vida, na sua vida, em nossas vidas. Aleluia. É possível a gente começar, é possível a gente construir, é possível a gente edificar, é possível a gente compartilhar Aleluia. desse mesmo sentimento, é possível. Glória a Deus. Amém? Amém. Me perdoe se eu não estou sendo Tito na sua vida. E também cobro para você ser um Tito na minha. Aleluia. Aleluia. Que me ouve. Amém. Graças a Deus. Porque às vezes a gente só está querendo, seja um Tito para mim, seja um Tito, mas e o contrário? Porque os verdadeiros Tito é de mão dupla. Se perguntasse para Tito, Tito ia dizer: apóstolo Paulo é o meu mentor, é aquele que me ganhou para Cristo, é aquele que me estimula, é aquele que me levantou como obreiro, é aquele que me aconselha, é aquele que me orienta, é aquele que me ajuda, é aquele que me determina
as minhas direções, é aquele que olhou para mim e viu o meu potencial e me mandou para aqui, para acolá. Esse é o meu mentor, o apóstolo Paulo. Aleluia. Aleluia. Será que eu vou ter outra palavra de hoje a 8? Amém. Procurando Paulo? Deus. Amém. Fala, Para Pai. você entender isso. Porque às vezes nós ficamos só em via única. Não, irmãos, é via dupla. A coisa só Aleluia! flui quando há um tratamento mútuo, quando há uma responsabilidade mútua. Aleluia! Amém? Amém. Glória a Deus. Para encerrar, pergunte para alguém aí. Você viu Tito? Oh, aleluia! Viu Tito aí? Glória a Deus! Viu Tito aí? Aleluia! Cadê Tito? Aleluia! Mas eu vou encerrar com essa palavra aqui, ó. Estou vendo um bocado de Tito. Amém. Glória! Vários Tito. Aleluia! É sério. Amém. Glória a Deus. É sério. Quando eu lembro que vocês vão ficar sentados me olhando, isso me estimula a eu preparar a mensagem. Isso me estimula a eu orar a Deus, pedindo a Deus uma palavra. Aleluia, Jesus. Isso me estimula a preparar os slides. Hoje mesmo foi uma prova. O aplicativo, e eu apertava A, vinha B, e eu botava o texto, daqui a pouco sumia o texto. E, meu Deus, minha esposa viu que nós chegamos em casa, eu estava articulado. Aí jogava o celular na parede. Aí quando vem para cá o som, Sam demorou para chegar hoje. Sandra atrasou. Meu Deus! Aleluia! Tem que ser Tito mesmo, meu irmão. Glória a Deus! Tem que ter um equilíbrio emocional, porque senão não vai para frente não. Mas levante a mão aí que eu quero te abençoar. Que esse espírito de Tito esteja sobre a igreja